Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 26 de abril do ano de 2022, segunda semana da Páscoa, terça-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Edenilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista João, no seu capítulo 3, versículos 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tudo podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, mantendo-se distante, Nicodemos vinha acompanhando os milagres que Jesus operava, um após o outro. Aproveitando uma hora em que Jesus estava sozinho, se aproxima para fazer pergunta: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, afirmou Nicodemos. Jesus, como era de costume, foi direto ao assunto. Ele sabia o que Nicodemos queria. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, disse ele. Imediatamente Nicodemos perguntou: Como assim nascer novamente? Esta é a mesma pergunta que a humanidade tem feito há séculos, quando refletem sobre o ensinamento de Jesus. O que significa nascer de novo? Partamos do princípio. Deus criou o homem originalmente como uma trindade: espírito, mente e corpo. A mente é governada pelo espírito, e dessa forma, quando o espírito predomina, o homem vive em comunhão e em intimidade com Deus. Jesus disse que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Quando ele primeiramente criou o homem, com espírito, mente e corpo, Deus o planejou para a comunhão. O homem conheceu a Deus e viveu em comunhão com ele por causa da dimensão do espírito em seu ser. Entretanto, quando o espírito do homem está morto, ele é reduzido a viver no plano da existência animal. Seus pensamentos estão primeiramente concentrados em suas necessidades e paixões. Infelizmente, Adão escolheu viver segundo o desejo de sua carne e comeu do fruto proibido. E ao fazê-lo, seu espírito morreu. Era preciso que Jesus, o Filho de Deus, se tornasse homem para que o homem voltasse ao estado anterior. Por isso Jesus disse a Nicodemos que ele tinha de nascer de novo. Precisamos nascer espiritualmente. Sem o nascimento espiritual, você é apenas 2/3 de uma pessoa. O homem natural, de alguma maneira, tem a leve consciência de que há algo faltando em sua vida e tenta constantemente preencher esse vazio.
O problema é que ele geralmente busca preenchê-lo por meio de uma experiência física ou emocional. Mas, no fim das contas, mesmo que um homem possa se fartar de prazeres físicos ou experiências emocionais, ele ainda sentirá que alguma coisa está faltando, pois nada pode preencher o lugar do espírito, exceto ao nascer de novo. O homem foi criado para adorar a Deus. Se você não adora o vivo e verdadeiro Deus, então você achará um substituto. Pode ser o seu carro, sua casa, o seu barco. A lista pode estender-se para sempre. Porém, a adoração é uma parte inata da existência humana. Você pode pensar que tudo isso é simples demais. Você pode não entender como ter um nascimento espiritual apenas acreditando em Jesus Cristo. Pois bem, Deus o fez assim, de uma maneira simples, para que até mesmo uma criança pudesse nascer novamente. Jesus continuou a explicar a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que fora destruído pelo pecado e estava perecendo como resultado disso, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um homem nasce novamente ao crer na condição de amor que Deus proveu para o perdão de seus pecados. Pecados que Jesus mesmo levou sobre si. Dessa forma, quando você recebe Jesus como seu Salvador e crê que ele morreu pelos seus pecados, há uma transformação maravilhosa e misteriosa que ocorre interiormente enquanto o seu espírito nasce. E de repente você começa a viver uma vida mais que completa, uma nova dimensão do espírito, com a qual você nunca sonhou e nem pensou que existisse. É tão glorioso e maravilhoso e ainda está muito além de qualquer coisa que já experimentou. Você vai achar muito difícil descrever tal experiência. Paulo disse que as experiências espirituais que ele teve foram tão maravilhosas que seria um crime tentar colocá-las em palavras. Não existe nenhuma linguagem que possa expressá-las. Jesus disse: se você quiser ver o reino dos céus e entendê-lo, você tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, você deve nascer de novo. Apenas olhe para Jesus Cristo, que morreu por seus pecados sobre a cruz, e acredite nele e no seu amor por você, e aquela transformação vai acontecer. Mais uma vez a pergunta: você já nasceu de novo do Espírito de Deus? Se não, o processo é bem simples. Hoje, você tem duas escolhas, e tudo depende do seu relacionamento com Jesus Cristo. Você pode acreditar e olhar com fé para Ele, que morreu por você na cruz, ou pode seguir exatamente como você está. Para estar perdido, você não precisa fazer nada, apenas continue fazendo o que tem feito, e você perecerá. Mas se você olhar para a cruz e acreditar naquele que morreu por seus pecados, então o dom da vida eterna com Deus será seu e você terá nascido novamente. Que desça sobre você, sobre sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada terça-feira para todos vocês.